falar primeiro de solo. Acho que é já uma visão bem mais concreta hoje para qualquer agricultor que esteja, né, atualizado em agricultura de alto rendimento, que o solo é o maior patrimônio que ele pode criar. Positivo. Né? Os preços são estáveis, as políticas são estáveis, o mercado é instável, mas o solo ele tem que ser estável. Alguma coisa tem que ser estável nessa história e ele tem que ser o solo. Ele é quanto mais estável quando ele tem maior qualidade. Positivo. Aí entrando em qualidade, a gente tem que olhar para aspectos pedológicos. E a gente não deve classificar solo só por textura, que é o que a gente faz. É argiloso, é arenoso, é X% de argila. Tá, qual argila, em qual profundidade, como é que é o perfil, né? A gente classificação mesmo, né? Classificação. Então aí já entra um parâmetro. Esse entra um parâmetro. De mensuração na área física e de pouca mudança. Nem é física, tá? Isso é pedologia e geoquímica. Uma coisa que eu tenho aprendido um pouco e é super interessante, tá? Porque eu posso ter solos com a mesma textura, com a mesma profundidade, comportamento hídrico totalmente diferente. Sim. Dependendo de como se organizam os agregados. Então eu convido a todo mundo aí a preencher assim, meu solo se chama X. Ele não vai saber falar o nome certinho, nome e sobrenome. Ele fala, é latossolo. Latossolo tem mais de 40 tipos de latossolo. Só pra dar um gostinho. Mas depois você chama os colegas de geoquímica para falar aqui. Que cai novamente na questão da evolução, né? De como ele evoluiu, que faz toda a diferença, como ele se comporta. É japonês, igual é criança, alemão, é brasileiro, né? É mais ou menos assim. Porque tem genética diferente humana, cachorro, né? Você pegar um shih tzu, pegar um pastor alemão, são cachorros. Né? Só que são diferentes. Diz que são, né? Agora você pegar um shih tzu e um maltês, você já não sabe muito bem, né? Então a gente começa... Então a gente precisa entender quem é, para entender o potencial. Depois eu tenho que moldar. Aí sim vem a física. Tá. Entender compactação, entender relevo, entender se eu tenho chance de fazer plantio direto por quanto tempo, se o meu manejo deixa, né? Estruturação biológica de agregado. Depois vem a química, que você falou que a gente sabe muito bem, que é o que a gente mais tem conhecimento acumulado, que é a parte nutricional. E a gente vem aprendendo, mesmo a gente sabendo muito, tá aprendendo. Sim. E aí vem a biológica, que a gente sabe menos porque ela não existia. Aí vem a segunda parte, que é assim, o biológico chegou mesmo. O que fomentou tudo isso acontecer? Se a gente for pensar, a base de tudo isso é o conhecimento técnico, tá? Porque tem relatos da 1900 e bolinha, 1918, tem um capítulo do livro dos Estados Unidos que fala sobre inoculação de solo. E a primeira frase do capítulo fala assim, essa é uma prática muito antiga. Olha só. Em 1918, né? Só que era uma coisa às cegas. Você pegava solo de uma área que produzia bem, misturava com a semente e plantava na área que produzia mal. Era assim que eles faziam, tá? Então a gente tem conhecimento, a gente sabe quem são os organismos que servem pra gente na agricultura. A gente sabe como manipular, como produzir, como ver qualidade, viabilidade, como esperar a resposta. Sabemos tudo? Com certeza não. A gente tem aí, vamos falar com muito exagero, umas 30 espécies que a gente usa na agricultura. No solo e na planta tem mais de 10 mil espécies diferentes. Nossa. Então a gente está tateando isso aí com algumas coisas que a gente sabe que são importantes. O resto fica a cargo do manejo, tá? Mas o que fez esse mercado surgir? Primeiro, uma questão de oportunidade de potencializar manejo, ou seja, melhorar a eficiência de controle biológico. Nematicida hoje é tudo biológico. Fungicida biológico é uma realidade, né? Depois, demanda de mercado. Queira ou não, é outra discussão, nem cabe nesse podcast saber se está certo ou não. O mercado exige cada vez mais isso, né? Os defensivos, os agroquímicos, os agrotóxicos, sei lá como a gente quer chamar, eles são, na minha visão, ferramentas fundamentais, mas algumas vezes o mercado vai jogar algumas moléculas fora. Às vezes justamente, às vezes injustamente. O que a gente tem que fazer? Tem que estar pronto para isso, não tem jeito. A gente vende commodity, a gente não tem esse potencial de impor o que a gente quer vender, infelizmente. Criar valor, né, em cima do produto. Infelizmente, então a gente tem que estar pronto para isso. Cada vez mais o mercado vai apertar assim. Outra coisa que aconteceu, quando a gente estava vendo que ia parar esse desenvolvimento do mercado biológico, veio a guerra da Rússia e mostrou o que acontece com dependência de tecnologias externas, né? E foi outro salto. E aí, esse ano que passou, o pessoal falou assim, mas o biológico cresceu assim, porque hoje 50% das áreas agricultadas recebem insumos biológicos. Isso é um número que ninguém apostava, tá? Isso está acontecendo porque a margem do produtor subiu muito nos últimos anos, né? 21, 22, 20, foi um ano muito bom. Só que esse ano não aconteceu o contrário, não aconteceu? O que aconteceu? A margem caiu. Todo mundo sabe que ainda é uma atividade lucrativa, mas a margem caiu. Então, a indústria, a empresa de biológico derreteu? Não. Por quê? Porque viu o resultado. Porque ele viu o resultado. Então veja que essa robustez de resultados é o grande alicerce que essa fez o mercado sustentar.
Então, eu cheguei a conhecer produtores e falei assim, ó, eu estou reavaliando minhas contas, mas não faz sentido eu tirar o biológico. Eu posso até usar de forma um pouco mais eficiente. Eu usava 3, 4 ferramentas, vou usar 2. Mas tirar do jogo, não. Sim. Tanto que as empresas de biológico continuam crescendo, nesse ano também.